tema, pode acessar o nosso canal, Bela Pote UFSC, e assistir, né, as outras lives. Então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Lilian, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, já trabalho na área de marketing faz mais de 6 anos. Eu sou pós-graduada em coaching, e assim que eu acabei a pós-graduação, eu ingressei, então, no programa de mestrado da UFSC em Psicologia. Atualmente, eu faço parte do Lapote. Sou pesquisadora na área de felicidade, não é na área de criatividade, mas é um tema que eu gosto muito desde a época da minha faculdade. Sempre foi um tema que me chamou muita atenção, até pela prática profissional. Então, é uma imensa alegria de estar compartilhando essa live com a Samara, que vai se apresentar agora um pouquinho para vocês. Isso mesmo. Então, eu sou Samara, eu hoje estou na 10ª fase do curso de Psicologia na UFSC, e a minha história no Lapote, né, começou em 2017. O Lapote, que é o laboratório, né, para quem não conhece. O Lapote é um laboratório da UFSC, laboratório de psicologia, é o laboratório de psicologia positiva nas organizações e no trabalho. E lá em 2017, eu entrei no Lapote, né, para pesquisar um pouquinho da relação, se existia ou não uma relação entre os construtos de resiliência e criatividade. E desde então eu venho pesquisando esse tema e produzido material sobre, né? E também sou estagiária numa organização, numa startup, a Keeper Tecnologia, aqui de Floripa. Então lá eu posso também aplicar um pouquinho, né, do que eu aprendo e desenvolvo no Lapote. Eu acho que é isso, Lilian. Acho que é isso. Podemos começar, então. Isso. Então, pessoal, dando sequência, né, na nossa sessão de lives aqui no Lapote, hoje a gente pretende estar conversando um pouquinho, né, e refletindo um pouquinho sobre se é possível, então, sermos, né, criativos nesse momento de pandemia. Se é possível a gente desenvolver isso ainda mais na gente, né? Porque se formos pensar, ano passado, meses atrás, né, a realidade que a gente está vivendo hoje poderia parecer um pouquinho absurda, né, um pouquinho fora da realidade, assim, né? Porque aconteceu tudo do dia para a noite, foi tudo muito repentino e trouxe muitas consequências, né, para a nossa vida. Consequências tanto sociais, né, porque a gente não está conseguindo mais ter o convívio com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, né, com os nossos amigos que a gente tinha antes, né, consequências financeiras, né, porque hoje o mercado aí está abalado, muita gente não sabe como seguir com seus negócios, consequências psicológicas, né, porque surgem muitas emoções nesse momento, sentimentos prevalecem sobre outros, então é tudo muito instável, né? Além das consequências físicas, né? Não só para quem contrai, né, o vírus, mas também para aquelas pessoas, né, que não sabem muito bem como estar realizando exercício nesse momento ou como se alimentar corretamente. Então tudo isso tem consequências na nossa vida, né? E a criatividade, gente, vem como uma importante ferramenta, né? Nesse momento, para que nos ajude nesse processo de adaptação. Porque muita coisa, né, que a gente fazia antes, a gente não está conseguindo fazer da mesma maneira hoje, né? Então a gente está tendo que se reinventar, se adaptar, né? E muito do que eu falei antes, né, que eu pesquiso no Lapote, que é ver, então, se existe uma relação entre resiliência e criatividade. Nesse momento, essa relação ela se torna, né, muito mais explícita, porque a resiliência nada mais é do que conseguir se adaptar positivamente diante das dificuldades, né, diante dos desafios que são postos em nossas vidas. E muitas vezes a gente utiliza, então, a criatividade para isso, né? Ela é uma ferramenta, né, ligada à resiliência nesse sentido. Então, esse momento, né, de modo geral, ele trouxe muitos aprendizados para a gente, né? Eu acho que um deles foi nos mostrar que naturalmente somos seres criativos, né, Lilian? Seres criativos e seres adaptáveis, né? A gente consegue ter isso em nós. Então, esse foi um grande aprendizado que eu acho que a gente tira dessa situação, né?
Na psicologia, a gente estuda que a criatividade ela é uma qualidade psicológica positiva. Que assim como os outros construtos que a gente viu na sequência de lives do Laporte, esse também pode ser desenvolvido, né? Então, a gente tem como exercitá-lo nesse momento, né? E pode ser também que nesse momento a gente surge, assim, né, muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, por exemplo, como é que eu vou conseguir continuar mantendo o meu contato com familiares, com amigos, ou como é que eu vou conseguir pagar minhas contas fim do mês? Como é que eu vou conseguir continuar me mantendo saudável física e psicologicamente, né? E a gente, né, estuda e percebe que a criatividade, ela consegue responder essas perguntas. E, além disso, ela nos auxilia, assim, no sentido de nos trazer uma maior saúde mental, né? Então, é isso, assim, eu queria saber de ti, Lilian, o que que tu pensa sobre isso, como que tu traz, né, como tu entende a criatividade através do que a gente estuda, né? Queria que tu me falasse um pouquinho mais aí. Então, a gente fala muito que a criatividade é uma habilidade do futuro, né? Pesquisas, relatórios sempre apontam que entre as top 3 habilidades, criatividade sempre está em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Até ano passado, o LinkedIn ele lançou um relatório sobre as 10 principais habilidades dos profissionais do futuro até 2030 e criatividade é uma delas. E eu sempre falo que, na verdade, criatividade não é uma habilidade do futuro, ela é uma habilidade do presente, né? Ela nos acompanha ao longo de toda essa nossa evolução como ser humano. Até um exemplo muito simples é o que você estava falando, né? Sobre a questão da pandemia, sobre quantas coisas estão mudando, que a gente tem que se adaptar e que a gente não estava programada ou esperando isso. E hoje a gente está aqui através de uma rede social, utilizando um dispositivo celular para estar transmitindo informações, para estar se comunicando. E se a gente fosse colocar isso daqui, mais ou menos, vamos pensar, 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente ia estar produzindo conteúdo da forma como que a gente está produzindo, se comunicando, as nossas formas de também se relacionar uns com os outros. Então, a criatividade é uma habilidade inerente do ser humano e ela foi extremamente necessária para que a gente chegasse até aqui. Né? Tudo que a gente olha à nossa volta, desenvolvimento tecnológico, mercadológico, da nossa própria ciência, ela vem através da criatividade. E por muito tempo, a criatividade ela era muito associada a profissões que estavam ligadas a artes. Então, a músicos, designers, publicitários, arquitetos. E, na verdade, isso é um mito, né? Porque todo profissional ou toda pessoa que precisa resolver um problema e precisa encontrar soluções diferentes, ele precisa desenvolver a sua criatividade. Então, não é só desses profissionais. A criatividade ela não é um dom, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, né? E falando já um pouquinho sobre a criatividade em si, tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Mas o que é criatividade? Como eu falei, né? Muitas pessoas associam a arte. E, na verdade, a criatividade é conectar as coisas, é resolver problemas de formas diferentes, como sempre falam, né? Sair, pensar fora da caixa, é trazer um outro olhar, uma outra perspectiva. A criatividade dentro da psicologia ela é estudada como uma das forças de caráter que compõe a virtude sabedoria. E junto com a criatividade, dentro dessa virtude, tem a curiosidade, que é como é que eu vou dizer, uma super amiga da criatividade, é uma pessoa curiosa, que está sempre questionando as coisas, está sempre buscando algo novo, um novo olhar, é o senso crítico, é a perspectiva, né? É olhar sobre diversos modos, diversas maneiras. Muitas vezes a gente acaba olhando sobre uma determinada perspectiva e isso às vezes limita a nossa criatividade. Então, enxergar sobre diversos ângulos é fundamental. E outra força de caráter que é muito importante, que também compõe a virtude de sabedoria, é o amor ao aprendizado. Então, essa busca por aprender mais, saber mais. Então, a criatividade em si, ela acompanha a gente, ela pode ser desenvolvida junto com outras forças, como você também falou, com a resiliência, que também foi tema de uma live que a gente fez.
E principalmente nesse primeiro ponto, queria deixar bem claro que criatividade não é tirar algo do zero, que as pessoas pensam, imagina uma folha branca e agora tem que vir uma ideia e eu tenho que pensar. Não, a criatividade, ela tem um passo a passo para você desenvolver as ideias, ela tem um passo a passo para tu aprimorá-la ela ao longo do tempo. Então, eu reforço de novo que eu digo que criatividade não é um dom, porque é um mito e muitas pessoas pensam isso. Quando você pergunta para uma pessoa se ela é criativa, é muito comum a gente ouvir ou em sala de aula ou em roda de amigos que ela não se acha criativa, que ela não tem boas ideias, que ela não consegue executar. E na verdade, não, né? Como eu falei, chegamos até aqui por causa da nossa criatividade. Mas, claro, tem alguns fatores que muitas vezes eles nos impedem da gente chegar nesse potencial criativo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho, né? O que você poderia trazer para nós da área da psicologia? Sei que tem vários fatores emocionais, cognitivos, psicológicos que interferem nesse processo. Uhum. Então, Lilian, eu acho que de fato, assim, o fator, né, um dos fatores que mais influencia nesse processo criativo, né, no nosso potencial criativo, é o nosso lado, né, emocional e psicológico. Então, a gente acho que viu um pouquinho disso na live do professor Narbal e da Gabriela, né, que ocorreu sobre inteligência emocional, né, a importância da gente prestar atenção nas emoções que surgem, né? Saber reconhecê-las e saber gerenciá-las, né, nesse momento. E eu acho que uma das emoções que podem surgir, né, não só nesse momento que a gente está vivendo agora, mas na nossa vida em geral, né, é o medo. Né? Primeiro, o medo do desconhecido, né, do invisível. Hoje a gente está vivendo, né, uma ameaça aí que é invisível, aparentemente, né? Então, a gente tem medo, né, dessa coisa, o que é isso, né, do desconhecido, de se jogar, enfim. E por isso a gente tem uma tendência a se acomodar, né, a se apegar àquilo que a gente conhece, a fazer as coisas sempre da mesma maneira, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai num restaurante e foi a primeira vez e achou boa comida, então nunca mais experienciou ir em outros restaurantes, né? Então, meio que limita, né? A pessoa não tem outras experiências na vida. E isso vai, com o tempo, minando a nossa criatividade, porque, como a Lilian falou, a criatividade é experienciar, né? É se reinventar, é esse sair, né, da caixa, né? E, então, tem a ver com isso. E a gente pode fazer, sim, uma analogia com o que a gente está vivendo hoje, que foi uma situação que nos obrigou, né, digamos assim, a sair dessa caixa. Então, hoje a gente não consegue fazer as coisas da mesma maneira que, né, a gente fazia antes. E isso trouxe muitas reflexões, né? Nos provocou de diversas maneiras, né? Porque nos provocou no sentido de que a gente se questiona, né? O que a gente sabia de fato era verdade ou não, né? Faz com que a gente se desafie, né? Faça reflexões e principalmente traz à tona que somos vulneráveis, né? Que a gente não tem controle sobre tudo e que a gente faz o possível, né? Diante do que a gente consegue com os recursos que a gente tem naquele momento, né? Então, a criatividade, ela é uma ferramenta, né? Que ela prevê, né? Com que você saia dessa sua zona de conforto, né? Digamos assim. E tente, né, correr riscos e se experienciar, né, no mundo, enfim. E outra coisa que aparece muito, Lilian, nesse momento e na nossa vida no modo geral, né, é o medo de errar, né, porque a nossa sociedade, ela não tem muito uma tolerância ao erro, né. Temos sempre que estar passando uma imagem de que somos pessoas perfeitas, que não erram, que sempre, né, são sábias em suas decisões. Então, quando a gente erra, a gente está mostrando, né, para as pessoas e para nós mesmos que somos seres insuficientes. Mas tudo bem ser insuficiente, né? E não somos perfeitos, né? E então, naturalmente, a nossa tendência é se apegar às aparências e aos julgamentos das pessoas.
né? Então, estamos constantemente preocupados, assim, né, com o que as pessoas podem pensar da gente, de quem somos, do que fazemos, do que falamos, enfim. E é louco isso, pensar isso, porque é como se a gente tivesse medo de ser quem somos, né? Medo de agirmos como naturalmente agiríamos, né? E quando nos deixamos dominar por esses medos, a gente cria um muro, né? Um muro entre o que a gente é hoje e entre o que a gente pode tornar-se no futuro, né? A nossa potencialidade. Porque essa necessidade, né, de perfeição que a gente às vezes se apega, ela nos paralisa, né? Paralisa o nosso desenvolvimento. E isso tudo tem a ver com a criatividade, porque, por exemplo, né, vou dar um exemplo meu. Quando o professor Narbal, né, me convidou para fazer a live, alguns medos já surgiram na minha cabeça, né? Aqueles medos, e se eu falar alguma coisa errada? E se eu não conseguir lidar com alguma situação que surgir, né? Eu nunca fiz uma live, como é que vai ser? E se eu deixasse me dominar por esse medo, eu não estaria aqui hoje, né? E me desenvolvendo enquanto profissional e aprendendo coisas, né? Aprendendo como fazer uma live, por exemplo. Então, é uma coisa, né, de se desafiar, né? Se experienciar nesse sentido. Mas se a gente for pensar, isso nem sempre esteve com a gente, né? Quando éramos criança, a gente não tinha esse medo do erro, né? Esse medo do julgamento, das expectativas, enfim, né? Por isso, muito por isso, as crianças, né? Elas são as pessoas mais criativas, né? Porque elas não têm esse medo. E isso mostra o quanto que a gente aprendeu isso com o tempo, né? O quanto fomos condicionados, né, a ter isso conosco, né? Então é isso, assim, eu lanço esse desafio a vocês, assim, né, que é se conectar um pouco mais com essa criança, né, interior que existe em todos nós, né? E parece meio bobo falar isso, né? Como assim, né? Se conectar com a criança ou parece meio estranho isso, dá medo, enfim, mas é um exercício, né? Mas acho que o primeiro passo é você começar a refletir sobre algumas coisas, a se perceber um pouco mais, né? Eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês podem estar refletindo um pouquinho. Por exemplo, você já parou para pensar se você abandona as suas ideias dentro de uma gaveta? Eu acho que isso tem muito a ver com o medo de começar as coisas, né? Ou você está esperando estar completamente preparado para fazer alguma coisa, né? Para realizar um projeto, para fazer uma apresentação, enfim. Será que esse dia um dia vai chegar, né? Será que vamos um dia nos sentir totalmente preparados? Né? Que é um medo de arriscar, né? Tem a ver com isso. Ou você se preocupa demais com os resultados, né, das suas ações, enfim, que é o medo de ser criticado, tem a ver com isso. Ou você se compara demais aos outros, que é o medo de não atender às expectativas, né? Então, olha só quantos medos que podem aparecer em nossas vidas. E de uma maneira geral, esses medos eles estão conectados, né? E pode ser que um desses medos eles toquem mais vocês do que outros, né? E talvez esse seja um momento legal, assim, né, para estar prestando atenção nesse medo e como ele mexe com você, né? Como que você pode refletir sobre ele, porque o que a gente estuda é o dar-se conta é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para destruir aquele muro, né, que eu falei antes, ou ultrapassar aquele muro entre o que você é hoje e o que você pode tornar-se no futuro, né? E tem uma frase que eu acho bem legal, de uma estudiosa em criatividade, que resume um pouquinho, né, o que eu trouxe agora na minha fala, que acho que é bem legal trazer para vocês. Eu vou ler, tá, gente? Porque é uma frase grandinha. Ó, de especial relevância para a expressão da criatividade é a disposição para correr riscos e aprender com os próprios erros. A coragem é, pois, indubitavelmente, um atributo de fundamental importância, uma vez que a criatividade implica lidar com o desconhecido. Então, a gente tem que ter coragem, né,
para desenvolver a nossa criatividade, para se livrar dessas amarras, né, desses impedimentos, assim, esses bloqueios, né, criativos que a gente fala. Mas eu queria saber, Lilian, de ti um pouquinho, que outras formas tu acha, né, que a gente pode estar desenvolvendo mais a nossa criatividade, né, nesse sentido. Eu acho que a primeira etapa, como você falou, é a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, encarar as coisas com mais coragem, enfrentar o nosso medo. Até o professor Narval colocou uma pergunta aqui que ele falou: se você não tivesse medo, o que você faria? Né? E muitas vezes é normal a gente esperar para começar alguma coisa pensando que uma ideia ou aquela solução ela tem que ser perfeita, né? E algo perfeito é algo como se fosse já acabado. E, na verdade, tudo está em constante evolução e que bom que tá. As nossas ideias, elas vão se aprimorando conforme a gente vai colocando em prática, a gente vai dando pequenos passos. Se a gente for ver até na parte mercadológica mesmo, os produtos estão sempre evoluindo. Só que uma evolução, ela exige que você dê um primeiro passo. Né? Trazendo até para o contexto um pouquinho da ciência, né? As teorias, novas ideias, elas só se tornaram mais robustas porque alguém começou. Aí depois outra pessoa foi lá, fez uma outra pesquisa e foi corroborando, foi divergendo, foi convergendo. Então, é muito importante isso, a gente dar o primeiro passo, sabendo lidar com todas essas nossas questões emocionais, não deixando que elas nos paralisem. E como você falou, a gente tem medo do desconhecido e isso é extremamente normal. A gente não precisa se sentir mal com isso. Eu até trago uma analogia aqui. Se a gente entra num contexto que acaba a luz, num lugar que a gente não conhece, a gente fica extremamente vulnerável, a gente fica com medo, a gente não consegue enxergar nada ao nosso redor. E se a luz volta, a gente consegue dar luz, esse medo ele acalma. E uma mesma forma que a gente pode fazer para lidar com esse medo é buscar ter mais conhecimento que nos aproxime dessa ideia, dessa solução, desse problema. Então tem um exercício que ele é muito fácil, mas ele retrata bem isso. Se você pegar um pedaço de papel e anotar o nome do seu livro favorito, filme ou música, e você coloca no cronômetro 5 minutos para você escrever um novo título para esse livro, para esse filme, você vai ver que não vai ser algo tão difícil para você. Por quê? Porque quando é um filme ou um livro favorito, a gente já parte do pressuposto que a gente conhece bem, que a gente tem familiaridade, que a gente já tem uma aproximação com o contexto. Então, a primeira parte, ou o primeiro passo, é a gente se aproximar, é a gente buscar mais informações em diversas formas. Tanto que, como eu falei lá em cima, a criatividade é conectar, né? É conectar as peças que faltam. E o Steve Jobs, ele tem uma frase muito interessante que eu vou compartilhar com vocês que retrata bem isso. Ele fala assim: a criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta para pessoas criativas como elas fizeram algo, elas se sentem culpadas porque não foram realmente elas que fizeram, elas apenas viram algo. Parecia muito óbvio para elas depois de um tempo. Isso porque elas foram capazes de conectar as experiências que tiveram e gerar novas coisas. Por isso que é muito importante a gente ampliar o nosso repertório. E essa questão de conexão, muitas vezes as pessoas não entendem, porque parece, eu tive uma ideia, foi rápido, foi fácil. E muitas vezes a gente nem valoriza as ideias ou os resultados dos outros. Só que todo o processo que teve para a pessoa chegar a esse resultado, ele foi árduo, ele foi trabalhoso. Tem até aqui um exemplo que eu me lembrei agora de um filme que eu assisti que se chama Eu Só Posso Imaginar. E ele retrata a trajetória de um cantor americano. Ele tinha uma banda e nunca dava certo. Ele nunca conseguiu ficar famoso. Até que teve um episódio da vida dele, o pai dele faleceu, ele compôs uma música e aquela música estourou nos Estados Unidos, foi um dos principais hits da época. Se eu não me engano, foi na década de 90. E aí tem um momento do filme que ele se encontra com a artista dele favorita, que ele escutava desde criança e ele idealizava muito ela. E ele estava muito feliz daquela oportunidade e aquela artista elogiou muito a música dele, falou: como que tu escreveu essa música? Como que tu teve essa sensibilidade? Ele falou:
querendo tirar um pouco do mérito dele. E ele disse assim, mas eu escrevi essa música em 10 minutos, eu nem sei como eu escrevi, ele falou. E ela disse, não, tu não escreveu em 10 minutos. O que tá aqui nessa letra é a experiência de toda a tua vida. Foi tudo que tu passou. Foram todos os teus fracassos, tuas frustrações, teus sonhos, teus medos. Então, essa ideia também que eu estava comentando com vocês, que tudo vem do nada, na verdade, sim, é um pouco falso isso, porque na verdade não, né? A gente teve um repertório, a nossa mente busca lá na nossa memória fatos, experiências, pensamentos, emoções, coisas que a gente viu, coisas que a gente vivenciou, e ela faz lindamente, né, as conexões para trazer essa ideia. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas sobre como que a gente pode, então, ampliar um pouquinho esse nosso repertório, que são coisas simples e que estão ao nosso alcance. Então, um primeiro fato que a gente pode aplicar no nosso dia a dia é ampliar a nossa curadoria pessoal. Então, você pode fazer uma pastinha no computador, no Google Drive, no bloco de notas, ou até no próprio Instagram, que pode ser feito, onde você vai colocando informações que você acha pertinente. Então, as pessoas que você segue, as empresas, as páginas, os artigos. Então, você vai selecionando coisas de qualidade. E não necessariamente a gente tem que selecionar só o que a gente concorda, o que a gente acha extremamente bonito. A gente vai ampliando o repertório, coisas que chamam a atenção. E no meio desse processo, a gente vai sempre nos questionando por que aquilo me chamou a atenção. Né? Quando eu vejo algo bonito, vamos dizer assim, uma propaganda, eu sempre me pergunto, por que eu gostei dessa propaganda? É a imagem, é o conteúdo? Como que eles fizeram? Eu tenho que entender a linha de raciocínio e eu vou arquivando. Então, aquilo vai fazendo com que eles fizeram, eu tenho que entender a linha de raciocínio e eu vou arquivando. Então, aquilo vai fazendo com que e, na verdade, para a gente ser criativo, a gente tem que ter esse esforço, essa persistência de sair desse lugar com que a gente se sente confortável, que a gente se sente seguro, porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, tudo que não está na nossa zona de controle, nos deixa mais, que nem a gente falou, vulnerável. Então, escapar dessa bolha. Então, não conversar só com pessoas que pensam como você, não muitas vezes escutar até a própria música que a gente costuma escutar todo dia, às vezes escutar algo diferente, conversar com pessoas de outros lugares, pessoas que têm outras profissões. Então, isso ela vai construindo experiências e memórias diferentes. E também viver, né, novas experiências. Isso também é muito importante. E muitas pessoas pensam que viver novas experiências nossa, tem que fazer um intercâmbio, tem que viajar para outro país. E claro que isso ajuda, é super positivo, mas a gente pode fazer pequenas coisas no nosso dia a dia. Então, desde, por exemplo, eu não gosto de uma determinada comida e eu bato o pé que eu não gosto. Então, eu posso provar para dizer o porquê eu não gosto. Eu posso fazer um caminho diferente, que é muito normal. A gente ir para o trabalho e seguir sempre o mesmo caminho, eu posso pegar uma outra rua, observar coisas diferentes, o que eu nunca vi. Eu posso, por exemplo, um exercício, escovar os dentes com uma outra mão. Por exemplo, se eu escovo com a mão direita, escovar com a mão esquerda, ou seja, eu estou treinando uma outra habilidade, uma outra perspectiva. Então, enfim, então são experiências que a gente pode adaptar no nosso cotidiano. E que tudo isso que nem eu falei, a ideia ela não vem, meu Deus, agora, ela vem do repertório que você tem. Então, quanto mais repertório você vai construindo hoje, mais ideias, mais... Deixa eu aceitar a Samara aqui, peraí. Ela já vai entrar. Então, mais ideias, mais repertório a gente vai tendo. Então, por isso que também é bem bacana quando a gente vai estudar coisas diferentes que a gente não é acostumado. E isso... Oi, Samara. Oi, estava em internet. Não ajudou muito. Continuei aqui, tá? Falando. Tá tranquilo. E tem algo que é muito legal, assim, que é sobre as lentes que a gente enxerga o mundo. Então, eu vou pegar o meu exemplo quanto profissional. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, atuo na área. Depois eu fui mais para o lado de desenvolvimento de pessoas, área da psicologia positiva. Então, quando na empresa que eu trabalho vem uma demanda, vem um problema, eu enxergo sobre essas diversas óticas. Eu enxergo sobre uma ótica de comunicação, então que estratégia de comunicação tem que ter, como que eu vou comunicar isso,
como que vai ser o visual, qual que é o público, o que que essa pessoa pensa, como que eu posso ser mais assertivo. Então, todos os nossos conhecimentos, eles vão colocando filtros com que a gente consiga enxergar melhor. E é isso que as universidades dos Estados Unidos, Harvard, Stanford, fazem quando eles montam as turmas. Eles tentam ser o máximo multidisciplinares. Porque com mais experiências, mais visões diferentes, mais criativas e inovadoras, as turmas ficam. Porque daí junta várias visões. Por isso que é muito interessante a gente ampliar, como eu falei. Mas, enfim, né? Depois que a gente consegue ter mais ideias, ampliar nosso repertório, é muito interessante que a gente tire essas ideias do papel, né? Afinal, a inovação só vem quando a gente tira do papel e concretiza o que a gente está pensando. E aí, Samara, o que você tem para compartilhar com nós sobre isso? Então, eu vou tentar falar, tá, gente? Qualquer coisa vocês avisem, que eu acho que a minha internet está um pouquinho instável. Mas, enfim, tem uma frase bem legal do Einstein, que eu acho que se encaixa um pouquinho, né, no que a gente quer trazer. Ele fala assim, ó: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução desse problema, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer, e o motivo é porque quando eu soubesse a pergunta correta a se fazer, eu poderia resolver o problema em 5 minutos. Essa frase mostra, né, um pouquinho da importância de a gente estar sempre se questionando, né? Questionando o modo como a gente faz as coisas, questionando coisas em nossa vida, né? O modo como a gente pensa. Isso é muito importante, né, para a gente que quer desenvolver o nosso potencial criativo, né? Porque se questionando e observando isso na gente, a gente vai estar ampliando o nosso repertório, né? Tentar sempre estar olhando por outros pontos de vista. A gente tem, né? Pro Acho surgimento. que a internet da Samara falhou. Falhou aí para vocês também? Ah, voltou. Falhou aqui, tá? A tua internet, Samara. Tá. Até que parte escutaram? Você estava falando sobre ampliar o repertório. A última frase quando trancou para mim. Tá. Porque sobre isso... as perguntas. Isso é. Se questionar, né, e ampliar o nosso repertório nesse sentido, pode ser a chave para a solução de muitos problemas, né? E para o surgimento de novas ideias. E uma dica para esse exercício é que, assim como as crianças, né, que tem uma fase dos porquês, né? E o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que as coisas acontecem, acho legal a gente também se fazer esse exercício, né? Se fazer perguntas, ser curioso, né, com relação ao mundo e com relação às coisas, né? Por isso é legal a gente estar sempre buscando outros pontos de vista, né, e se questionando os nossos próprios pontos de vista, né, se colocando no lugar do outro. Isso é muito importante também. Vocês estão conseguindo me escutar? O pessoal falou que travou. Tá ainda travado, vocês estão ouvindo a gente? Qualquer coisa eu repito, gente. Agora tá tranquilo? A Thaís e a Cris falaram que tinha travado. Tá ok, pessoal? Tá normal? Tá, então vamos dar sequência, agora, tá? Que a gente tem 20 minutinhos para acabar a live. Tá. Então, algumas perguntas, né, que a gente pode estar se fazendo. Por exemplo, por que eu tenho que ser criativo nesse momento? Ser criativo na minha casa, por exemplo. Gente, a criatividade, ela pode nos ajudar, né, na solução de problemas, desde os mais simples aos mais complexos, né? Então, nesse ambiente, né, que agora a gente está em casa, a gente pode se perguntar, por exemplo, como que eu posso organizar todas as minhas coisas em um espaço menor, né? Ou como que eu posso improvisar um método de limpeza mais rápido, né, para que eu não precise despender tanto tempo na limpeza da casa. Ou então, como que eu posso educar meus filhos de uma maneira diferente? Ou como que eu posso propor brincadeiras a eles, né, para estimulá-los de uma maneira diferente também? São perguntas que é legal a gente se fazer nesse momento, né? E outra pergunta é que tem mais a relação com o trabalho, né? Por que, por exemplo, eu preciso ser criativo no meu trabalho
se aparentemente, a princípio, né, o meu trabalho não depende da minha capacidade criativa. Na verdade, ele depende, né, em certa medida. Sempre vai depender, porque a criatividade ajuda a lidar com problemas e conflitos nesse contexto, né? Então, vai nos ajudar a lidar com esses problemas de uma maneira eficiente, né? Contribuindo tanto para mim, né, para que seja uma solução mais saudável para mim, quanto para os outros, né? E algumas perguntas, né, nesse contexto também a gente pode estar se fazendo, por exemplo, como que a gente pode fazer a mesma coisa, né, que a gente faz hoje, com menos tempo? Ou como que a gente pode produzir mais com menos investimento financeiro, né? Ou como que a gente pode recomeçar utilizando tudo aquilo que a gente conquistou até aqui? São importantes reflexões, né? Mas o que a gente estuda também é que no ambiente de trabalho tem alguns fatores, né, que a gente estuda que também influencia, né, contribuindo ou não no desenvolvimento da criatividade, né? Por exemplo, empresas que estimulam a troca entre pessoas, né? Que tem pessoas que pensem diferentes, né? Então, é legal a gente estar sempre em contato com essas pessoas, né? Que pensam diferente da gente. Então, quanto mais diversidade, mais legal, né? Fica, mais potencial criativo tem naquilo, né? E por quê? Porque isso amplia o nosso repertório. Isso é muito importante para a criatividade, né? Além disso, nesse contexto, é essencial que a gente tenha autonomia e tolerância ao erro, né? Autonomia porque, né, a gente não tem um cérebro muito programado assim, né? Então, às 9 da manhã eu vou ser criativo, né? Não é bem assim, né? Então, essa autonomia é legal, né, que se tenha. E a tolerância ao erro, porque com o erro a gente aprende muito, né? O erro é muito importante para o processo criativo também, né? Sem falar dos recursos básicos, né, que uma pessoa necessita para realizar o seu trabalho, né? Então, recursos tecnológicos, recursos no sentido de apoio, né? Isso é bem importante também. E uma coisa interessante pensar quando se fala em ambiente de trabalho são as pressões que existem no trabalho, né? E eu trouxe aqui duas pressões, né? A primeira pressão é aquela pressão de um trabalho desafiador, né? Que é aquele trabalho que te desafia no sentido de que tu tem que utilizar as suas habilidades para realizá-lo e tu tem que desenvolver outras habilidades para concluí-lo, né? E que é um trabalho que tem um propósito para você, que faça um sentido, né? Então, para que você possa comprar, digamos assim, essa ideia, né? Para se engajar nesse processo. E outra pressão é a pressão pela sobrecarga de trabalho, né? É que é uma pressão que ela não vai estar conseguindo estimular tanto a nossa criatividade, né? Porque a pessoa ela vai estar com a atenção dela difusa, né? Concentrada em diversas coisas ao mesmo tempo. Então é como se o nosso cérebro ele paralisasse naquele momento, né? Com todas as atividades que a gente tem que fazer. Então é importante olhar para isso, gente. Eu trouxe isso porque não depende só da gente, né? O desenvolvimento, né? Esse potencial criativo. O ambiente ele também tem que ser propício, né? Então não se culpe, né, se nesse momento ou em determinado momento você não está com todo o seu potencial criativo, né? Porque não depende só de ti. Mas tudo que a gente trouxe, né, até agora na live, de certa maneira faz a gente refletir o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Como que a gente pode dar esse primeiro passo, que é muito importante, né? Para essa mudança, assim, né? Mas eu queria saber de ti, Lilian, se tu tem alguma dica, assim, de algo que a gente pode fazer por nós mesmos para aumentar o nosso potencial criativo. Então, continuando aqui a tua fala, eu vou trazer esse livro aqui, algumas dicas, que é Regras da Criatividade, da autora Tina Seelig. Ela é americana, ela é professora adjunta do Centro de Administração e Tecnologia da Universidade de Stanford. Ela lidera vários programas ligados à inovação, criatividade, empreendedorismo. Ela leciona essas disciplinas também. E nesse livro, eles falam muito sobre o ciclo da invenção, né? Que seriam 4 etapas, conforme a
âncora. O primeiro é a imaginação, é a nossa capacidade de vislumbrar novas ideias, de ter mais pensamentos. Isso requer muito engajamento. Até aqui, né, daria para trazer muito uma ligação com o conceito de flow, né? O Csikszentmihalyi também fala muito sobre criatividade, sobre flow, engajamento. O segundo passo, então, seria essa criatividade, que é pegar esses pensamentos, essas ideias e transformar em uma solução, enfocar isso para resolver um determinado problema. Isso necessita com que a gente tenha bastante motivação. Então, por isso que, apesar da motivação ela ser intrínseca e extrínseca, o lado extrínseco, que é o nosso ambiente de trabalho, a nossa liderança, os nossos colegas, ou também para quem está em home office, agora trabalhando com toda a família em casa, isso também influencia bastante. E um ambiente que gera medo, um ambiente que gera insegurança, ele acaba sendo bastante bloqueador para esse processo criativo e para que essa motivação aconteça. Porque tu precisa estar engajado, tu precisa estar motivado, mas tu também precisa de um apoio, de um suporte social. Isso dentro de contextos organizacionais. E a inovação e o empreendedorismo, então, seria executar essas ideias. E ela fala muito sobre a experimentação, né? Que é aquilo que você já estava falando sobre a gente ter medo e não colocar as ideias adiante. Então, ela fala da importância disso. E a experimentação, às vezes a gente pensa que tem que ser algo grandioso, que a gente tem que fazer algo enorme, que aquilo tem que estar perfeito, como eu falei. E não, a gente pode fazer pequenos protótipos, dar pequenos passos, em coisas que a gente se sinta confiável. Então, da mesma forma que a gente tem que se sentir confortável para levar adiante as nossas ideias, a gente poderia fazer uma própria analogia ao nosso desenvolvimento. Então, quando a gente aprende a andar de bicicleta, ninguém vai lá e sai andando de bicicleta de cara. Você vai, você coloca a rodinha, o teu pai e a tua mãe te ajuda, tu tem um processo, você cai muitas vezes, você chora, até que você consiga andar de bicicleta. Na natação também é a mesma coisa, a gente começa naquela piscina pequenininha e conforme a gente vai ganhando confiança, a gente vai indo para uma piscina maior, até que a gente consiga nadar sozinho. Então, esses pequenos passos, eles são importantes para que a gente consiga construir mais autoeficácia. Então, a gente não precisa idealizar que a gente tem que fazer quando aquilo estiver pronto, quando a gente tiver todos os recursos. A gente pode ir fazendo testes. Então, ela fala muito da importância da gente se testar e fazer coisas que vão aumentando essa nossa autoconfiança. E claro, né? Não deu certo, falhou, eu fracassei. Tá tudo bem. Agora vamos olhar para o lado da resiliência, né? Como que eu posso aprender com o fracasso? Como que eu posso aprender com o erro? E quando a gente passa a olhar para o erro como, não, eu estou tentando, eu estou fazendo. A criatividade, ela existe no movimento, né? Ela existe na ação. Então, quando tu olha com um olhar mais carinhoso, não tanto com aquele olhar de culpa, de crítica, ou de se comparar, ou que os outros vão pensar, isso vai ajudando a gente tirar as ideias do papel. Eu vejo ao longo do meu desenvolvimento profissional, foi muito isso. Eu só tinha vários medos, não fazia nada, eu só dava as ideias. Era a menina das ideias, mas eu não executava por causa disso. E aí eu comecei a dar pequenos passos que eu me sentia confortável e hoje eu já consigo desenvolver várias coisas que eu achava que eu não conseguia. Então, tirar as ideias, ter novas soluções também exige isso. E tem uma abordagem muito utilizada, né, nas empresas, que é o design thinking. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas o design thinking, ele tem o foco em trazer soluções focadas em pessoas. Então, eles trazem 3 pilares bem importantes, que é a empatia, a colaboração e a experimentação, né? Que é o que eu estou trazendo agora. Então, até na questão da empatia, eles têm uma ferramenta que se chama Mapa da Empatia, que quando você vai trazer uma solução, seja em qualquer âmbito, tá? Pode ser profissional, pode ser familiar, você vai respondendo algumas questões. Então, com quem que eu tô falando, né? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa vê? O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa sente? Quais são as dores? Quais são os anseios? Quais são os medos? E aí tu tenta olhar sobre a perspectiva do outro. Então, para eu fornecer algo para o outro, primeiro eu tento entendê-lo, né? E a gente pode trazer isso em várias aplicações. Então, é bem bacana, tem vários materiais na internet sobre design thinking. A gente até vai publicar depois aqui na nossa live um link com um e-book gratuito, com as 5 fases, né, do design thinking. E ele traz muito disso que tem relação com o processo criativo. Então, que nem eu falei, antes da gente ter aquela solução, a gente amplia, né? Amplia as nossas ideias, os nossos repertórios. A gente conversa com várias pessoas, a gente está aberto à crítica.
Não quer dizer que a gente precisa concordar, mas a gente escuta sem aquele julgamento. A gente tenta entender o que o outro está trazendo, a gente busca referência, a gente olha o que outras pessoas, outras empresas fizeram que deu certo, e se não deu certo, por quê? Então, você vai ampliando. Então, é um processo muito amplo. E aí, depois, você vai afunilando, afunilando, até que você chega com uma solução. E aí, depois, você amplia de novo quando você coloca em prática. E a autora Tina Seng, ela fala que é o ciclo da invenção. Porque quando a gente executa algo, a gente coloca algo em prática, a gente está inspirando outras pessoas a repetir esse ciclo. Então, por exemplo, o Laporte resolveu fazer essa sequência de lives, né? Essa série, trazendo construtos positivos que podem nos auxiliar nesse momento de isolamento. Então, outras pessoas, outros laboratórios, até de outras áreas, podem olhar e isso se inspirar e estar fazendo de uma forma diferente dentro do contexto deles. Então, esse ciclo de execução é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente se inspira nos outros, os outros também se inspiram na gente. E é o que nem eu falo, criar, conexão, combinar, juntar as peças. Então, eu sempre falo que o processo de criatividade ele é muito lindo, né? Porque tem muito da nossa essência como ser humano, né? A gente é a única espécie que consegue fazer isso. E olhar para trás e ver tudo como que a gente construiu é realmente algo maravilhoso. E já para finalizar, né? Já está acabando. Eu vou trazer aqui algumas dicas, então, para vocês de livros. Então, primeiro é esse, Regras da Criatividade. Ele lançou agora em português, dia 6 de abril. Então, está saindo do forno. Ele é bem legal, ele também é ilustrado, ele tem um mapa dentro, bem bacana, traz exemplos que várias empresas utilizam para desenvolver a criatividade. Na verdade, ele é o resumo do curso de Stanford, então vale bem a pena. Tem um livro, traduzido pelo Laporte, Qualidades Psicológicas Positivas nas Organizações. Tem um capítulo sobre criatividade, também sobre os outros temas que a gente falou aqui, inteligência emocional, otimismo, resiliência. E, na verdade, são todos temas que eles estão correlatos, né? Uma coisa não está isolada da outra. Com mais inteligência emocional a gente tem, mais resiliente, uma visão mais otimista, isso tudo auxilia no processo criativo. Então, por isso que é interessante a gente também ampliar o olhar e estudar outros temas para tentar entender como um todo. Até a própria criatividade é um tema extremamente interdisciplinar. Então, a administração estuda, o design estuda, a biologia, os processos químicos. Então, é todo um contexto, né, ao redor sobre esse construto. Então, quando vocês quiserem se aprofundar sobre criatividade, é legal estudar sobre diversas perspectivas. Eu sempre estudei do campo da publicidade, agora do campo da psicologia também. Eu achei incrível, porque me trouxe toda uma perspectiva sobre o nosso lado emocional, sobre o nosso lado psicológico, que influencia muito, né? Se a gente fosse pegar uma ideia, é como se a gente olhasse um iceberg, né? Algo executado, as pessoas só olham aquilo que foi realizado. Só que tem muita coisa por trás. Tem pensamentos, tem sofrimentos, tem fracasso, tem que saber ter lidado com os medos, tem que aprender a ter sido resiliente. Então, tem todo um processo, né, por trás disso. O próximo seria a história secreta sobre a criatividade e de onde vêm as boas ideias. Então, são 2 livros que também trazem vários cases ao redor do mundo, falando sobre o processo criativo. É bem legal. Esse de onde vêm as boas ideias tem um vídeo no YouTube que fala sobre todo o processo ao longo do tempo. 4 minutos, é bem legal para quem quiser ver. Lembrando que a gente vai publicar isso no nosso feed, então quem quiser é só checar lá. E alguns filmes, então. Tem o filme Joy, que é um filme de uma mulher americana que criou um produto de limpeza, um esfregão, e que revolucionou a área dela. Tem o filme da Disney, que é um filme lindo do Walt Disney, que conta toda a trajetória. Ai, meu Deus, faltam 8 minutinhos, eu tenho que apressar. E fala toda essa trajetória. Tem uma frase que eu amo, que ele diz, se eu posso sonhar, eu posso fazer. Né? Isso traz muito do processo criativo, de imaginar e concretizar. Tem a série Abstract, que está no Netflix, que fala sobre a trajetória dos designers, como que eles criam. E para quem não sabe o que vai fazer depois dessa live, tem um documentário no Netflix muito bacana, que é Como o Cérebro Cria. Ele também é derivado de um livro e fala sobre todo o processo criativo de diversos profissionais, traz várias lições para a gente aplicar. 52 minutinhos, então é rapidinho, vale super a pena ver. E eu também vou postar nas redes sociais do Laporte, porque muitas pessoas me falam: eu tenho algumas ideias, mas eu não consigo fazer algo mais visual.
né? Então, vou colocar algumas ferramentas de marketing. Na verdade, seriam ferramentas design para quem não é designer, tá? Que tem o Canva, tem o Crelo, tem o iMovie para fazer vídeos. Então, são ferramentas simples que as pessoas identificavam que tinha essa necessidade no mercado e fizeram. E agora, então, vou deixar a palavra para você finalizar a live, Samara. Eu acho que para finalizar, né, até o professor comentou ali que o Lapod